Extra, extra, extra! Inicia-se mais uma aula de língua portuguesa. Bem, vejamos a forma como eu iniciei esta aula. Eu utilizei a expressão extra, extra, extra não à toa, porque tem tudo a ver com o conteúdo que trabalharemos nesta aula. Nós falaremos sobre o jornal e, mais especificamente, sobre um dos gêneros textuais que está presente dentro de um jornal, que é a notícia. Mas antes de tudo, vamos entender o que é um jornal. O jornal é um veículo de comunicação, por meio do qual se passa informações ao leitor. Ou seja, nós lemos jornais ou ouvimos, assistimos aos telejornais, que são aqueles jornais de televisão, porque buscamos informações. Então, o principal objetivo de um jornal é esse: passar informação a quem procura. Então, precisamos pensar por aí. Os jornais, eles estão presentes em vários tipos de veículos. Nós podemos encontrá-los de maneira impressa, que são os jornais impressos, online, que são os jornais presentes aí na internet, com esse avanço tecnológico. Os jornais que eram impressos passaram para plataformas digitais. Então, ao mesmo tempo que nós temos jornais como o Estadão ou a Folha de São Paulo, impresso, que a pessoa pode ir lá na banca comprar, ao mesmo tempo ela também consegue encontrar esse mesmo jornal na tela do seu computador, na tela do seu celular, tá? Então, essas plataformas online estão substituindo, aos poucos, os jornais impressos, ok? Nós também temos os jornais dos rádios, que aí as pessoas ouvem, né? São os ouvintes aí que ouvirão esse jornal do rádio. E nós temos os jornais televisivos, que são chamados de telejornais, que são os jornais de televisão que talvez sejam os mais populares, porque a televisão é algo que todos assistem aí, que todos se reúnem na sala, e quem nunca assistiu um jornal nacional ou qualquer outro tipo de jornal. Então, os jornais, se vocês pararem para analisar qual é a grande função deles, é justamente isso, tá? A grande função é informar aquele que procura por informação. Tá? Então, é informar o cidadão sobre algo que está acontecendo, sobre notícias, trazer conhecimento para essas pessoas, então, por meio das reportagens que são feitas. Então, esse é o grande objetivo de um jornal: informar e trazer conhecimento ao cidadão, ok? Agora que você já sabe qual é o objetivo, a função de um jornal, precisamos entender como esse jornal se estrutura, ok? Todos os textos, e eu bato muito em cima disso, falo muito sobre isso com vocês. Todos os textos têm uma estrutura. Pensem numa casa. A casa ela tem uma estrutura, certo? Tudo que nós construímos, por exemplo, um sofá, tem uma estrutura. É preciso que as madeiras fiquem em determinadas posições para estruturar o sofá. A mesma forma que a casa, a mesma forma que uma piscina para ser construída, a mesma forma de um prédio, né? E se essa estrutura não estiver correta, aquilo desaba, não funciona, certo? O mesmo acontece com os textos. Os textos, para funcionarem dentro daquele gênero, para que eles funcionem na sua maneira comunicativa, é necessário que haja uma estrutura que organize esse texto. Então, quando nós estudamos narrativas, por exemplo, nós vimos que as narrativas, que são as histórias, elas apresentam uma estrutura. Elas apresentam lá narrador, que é quem conta a história, apresentam personagens, que são os seres que participam dessa história, precisa que aconteça em um lugar, né? Nós vimos que tem um tempo, que é quando essa história acontece. Então, tudo isso faz parte da estrutura do texto.
Até as histórias mais clássicas, além dessa estrutura básica, né, que se apresenta em todas as histórias, nós temos também estruturas como o desenvolvimento, né, do enredo, que são aqueles acontecimentos da história. Então nós temos lá a situação inicial de equilíbrio, que é como a história vai acontecer, que é como a história se inicia, apresentando personagens, o lugar para o leitor entrar nessa história. Depois temos o desenvolvimento dessa história, até chegar no momento de clímax, que é o momento de tensão, que justamente serve para prender o leitor, aquele momento do suspense, da situação de perigo, que nós chamamos de clímax, né, o momento da tensão, até se chegar ao desfecho dessa história, que é o final, né, da narrativa, e onde as coisas se resolvem ou não se resolvem, mas que nós teremos aí um final para entender para onde essa história caminhou. Então, percebam que a narrativa, ela tem essa estrutura e nós estudamos muito isso. Todos os outros textos também têm estruturas, né? Também seguem uma estrutura. Por exemplo, uma receita culinária. Nós temos lá os ingredientes, apresenta os ingredientes, todos eles. Depois o modo de preparo, ensina como fazer passo a passo, as sugestões em algumas receitas. Então, isso é uma estrutura. Uma carta tem a sua estrutura também. Tem lá o vocativo em cima, né? Primeiro a data, claro, né? A data, o lugar. Por exemplo, Pradópolis, 20 de julho de 2020, né? Aí depois, olá, querida Ana, ou simplesmente querida Ana, escrevo para, né? Então, nós usamos um vocativo ali no início para chamar a pessoa com quem eu vou conversar na carta. Depois eu escrevo o que eu desejo. A linguagem tem que ter a ver com tem que estar relacionada com o meu interlocutor, não é? Com aquela pessoa com quem eu estou falando. Se for uma pessoa que eu não conheço, uma linguagem mais formal. Se for uma pessoa que eu conheço, uma linguagem mais informal, tá? E no final dou aquela despedida, né? Também a despedida vai ter a ver com o interlocutor. Se for uma pessoa que eu conheço, vou falar abraços, beijos. Agora, se eu não for uma pessoa que eu não conheço, simplesmente falo assim, desejo estimas, né? Atenciosamente, então, e assino. Então, tem uma estrutura a ser seguida. Todos os textos têm. E com um jornal, e dentro desse jornal tem os gêneros que pertencem ao jornal, também tem estruturas a serem seguidas. Não seria diferente, ok? Então é muito importante vocês entenderem como se estrutura um jornal, para saber, inclusive, como ler um, né? Onde procurar aquela informação que você deseja. Então, entender a estrutura de um jornal é muito importante para que você saiba procurar informações. Porque um jornal, às vezes, tem 10 folhas, né? Se você pega um jornal impresso, ou às vezes muito mais. Então, você não vai ler tudo, porque nem tudo ali é importante para você. Né? Então, é importante você saber exatamente onde procurar, em que seção ir, onde você pode localizar. Então, entender a estrutura é importante para você conseguir localizar a informação que você deseja, ok? Então, lembrem-se sempre disso, que é muito importante estruturas de texto, inclusive seguir quando se cria um texto, ok? Então, um jornal, como ele funciona? A primeira capa, né, a primeira página é o que nós chamamos da capa, né, a primeira página do jornal. Nessa primeira página, nós vamos ter ali em um título bem grande, tá? O que nós chamamos de manchete. A manchete é o título principal do jornal, que inclusive antigamente, antes dessa tecnologia toda e de ter passado para as plataformas digitais, era muito normal nós ouvirmos nas ruas, lá nas bancas, né, os caras com os jornais na mão, falando assim, extra, extra, extra. Por exemplo, uma notícia, Getúlio Vargas assume a presidência. E aí, esse Getúlio Vargas assume a presidência, quando ele fala isso, ele está passando para a linguagem oral o que está escrito na manchete da notícia. A manchete é o título da notícia. E como essa é o título principal do jornal, que é o tema mais importante daquele dia, naquele jornal, é a manchete do jornal. Toda notícia tem uma manchete, tá, gente? Toda notícia tem um título, que é o título daquela notícia, tá?
Mas, além de haver a manchete de cada notícia, nós temos a manchete do jornal, que é o título do jornal daquele dia, tá? Que é o título mais importante, que é geralmente o que as pessoas mais irão ler, porque é o assunto mais importante daquele dia, tá? Então, no jornal, uma parte muito importante do jornal é essa manchete que vem na frente do jornal em letras bem grandes, porque é o título mais importante daquele dia, tá? É o que eles selecionam como mais importante para as pessoas saberem. Ah, depois disso, na mesma primeira página, vocês vão ter as matérias no lado, né, na coluna ali. Vocês vão ter as matérias, que aí e aí eles vão colocar inclusive a página. Então, ali tem uma outra notícia menorzinha, depois uma reportagem, né, uma entrevista. Aí eles colocam bem curtinho sobre do que se trata e vão colocar a página para você só de ler ali, nossa, uma entrevista com essa pessoa que eu gosto. Aí você não vai ler todo o jornal, você vai direto naquela página. Então, a capa, ela serve justamente para você conseguir se localizar dentro do jornal, tá? Então, ela traz a notícia principal, né? Essa notícia principal, e aí o nome do título da notícia principal se chama manchete, tá? E além disso, você tem ali na coluna todas as informações que você precisa para conseguir localizar e saber do que tem ali no jornal e conseguir localizar nas páginas e ir direto. O jornal, ele se organiza em seções, tá? Então você tem lá a seção da cultura, a seção da educação, dos esportes, né? Então são partes que o jornal se organiza. Então temos as entrevistas. Então, por exemplo, eu gosto muito de esporte. Então, eu não vi nenhuma notícia interessante. Vou lá direto no esporte, vou lá na seção do esporte e vou ler o que eu quero do esporte. O que será que me informou naquele dia sobre esporte? Porque isso é importante, viu? O jornal, ele é diário. Diário. Tem jornal que é publicado até mais de uma vez por dia. Então, eles vão trazer informações daquele dia, principalmente, tá? A menos, claro, que seja uma reportagem, que aí a reportagem é um aprofundamento do assunto, então pode ser que traga informações também um pouco anteriores. Mas, em geral, são informações diárias, porque o jornal ele é publicado diariamente, tá? E aí, então, nós temos essas seções do jornal que você pode ir procurando diretamente o que você deseja, tá? E a capa, né, a primeira página, ela serve como um guia para esse jornal, além de, claro, trazer essa notícia principal, que é a notícia mais importante do dia, e aí nós vamos ter lá bem grandão o título dessa notícia que nós chamamos de manchete, que é o mais importante para essa aula vocês entenderem, ok? Então, manchete, aliás, que é esse título da notícia, lembre-se que toda notícia tem uma manchete, e aí nós teremos dentro de um jornal também uma manchete principal, que é que é a manchete, o título mais importante daquele jornal daquele dia. Ela sempre tem características a serem seguidas, ok? A manchete, para ela precisa ser chamativa, ela precisa ser interessante, tá? Então, por isso que o título, ele precisa ser criativo, ok? Não se pode... e tem que ser um título, aliás, que desperte curiosidade, tá? É muito importante isso, que o título desperte curiosidade. Porque se você coloca um título qualquer, um título muito simples, que não desperta curiosidade, a pessoa simplesmente vai ler e vai falar, ok, não quero saber sobre isso. Agora, se você deixa uma curiosidade no ar, a pessoa vai ler para saber do que se trata aquilo, entendeu? Então é muito importante que o título seja chamativo, curioso. É necessário que sejam frases curtas, tá? Isso é muito importante. Um título nunca terá uma frase longa, com muitas palavras, palavras repetidas, jamais. O título ele vai ter uma frase curta, simples, tá? Para justamente ser atrativo, para justamente ser assim, bater o olho, li, despertei curiosidade, vou ler a notícia para saber do que se trata, ok? Então isso é muito importante. Quando vocês criarem manchetes, esses títulos de notícias, é muito importante seguir essas características, tá? Porque faz parte da estrutura da manchete, tá?
Outra coisa, os verbos sempre estão no presente. Por que no presente, no tempo atual? Porque a notícia, ela conta sobre algo que aconteceu naquele dia ou recentemente, mesmo que não seja exatamente naquele dia, mas que aconteceu atualmente. É recente aquela informação, né? Porque essa é a intenção da notícia, aliás, é informar um acontecimento recente, algo que aconteceu há pouco tempo. Então, por isso que a manchete dessa notícia, esse título, ele vai apresentar verbos no presente, porque ele está se referindo a algo que aconteceu recentemente, né? Então, ele sempre vai estruturar como um tempo atual, ok? Isso é uma característica importante. Então, sabendo tudo isso, vamos parar por aqui para dar uma relaxada, né? E aí seguiremos para a segunda parte do vídeo, que eu falarei um pouquinho mais especificamente sobre esse gênero textual, que é a notícia, que está dentro de um jornal, junto com outros gêneros de textos, ok? Vamos lá então. Um beijo.